Te agradecemos porque este é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Jesus. Tu és Deus de promessa, Jesus. Tu és Deus que cuida do Teu povo nesta hora, Jesus. Abençoa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos. E nós, Senhor Jesus, queremos estar receptivos para a Tua palavra. Queremos recebê-la, Senhor, com toda alegria. E a Tua palavra nesta noite produza o efeito para a qual ela foi designada nesta noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A igreja pode se assentar, por favor. Peço, por gentileza, que os irmãos abram as suas Bíblias na leitura que foi feita no início, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, eu vou fazer a leitura. Diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, ou autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A mensagem dessa noite é: Jesus é Senhor sobre tudo. Repita você mesmo. Repita comigo: Jesus é Senhor sobre tudo. Agora, para o título da mensagem ficar gravado na memória, porque com esse título você vai entender tudo que nós falarmos nessa noite. Repita comigo, por favor, mais uma vez. Jesus é Senhor. Sobre tudo. Peço que você continue com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 9, versículo 1 e 2. Eu peguei esse texto, mas nós vamos desenvolver a mensagem no capítulo 8, a partir do capítulo 8, quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus atravessa para Gadara, quando ele volta, e aí nós temos aquela sucessão de milagres. Então, eu penso que essa mensagem de hoje à noite, ela está em linha com os céus, porque o pastor Everlan já falou, os hinos que nós tocamos, se os irmãos estão lembrados, Solta o Cabo da Nau e Sossegai, então falam desse episódio. O diácono Jefferson já veio aqui e falou sobre ele. Mas, irmãos, é importante, eu gostaria, para o melhor entendimento do que vai ser falado aqui, fazer um pouco de contexto, porque senão nós vamos pegar um episódio isolado. Não é que nós não possamos trazer uma mensagem do Senhor para a igreja de hoje, mas é importante nós sabermos um pouco como é que isso foi escrito, quem escreveu, por que escreveu. Então, quem escreveu, não há dúvidas, pois a igreja logo após os discípulos, lá no 2º século, já fechou que quem escreveu tanto esse evangelho como o livro de Atos foi o discípulo, o evangelista Lucas. Então, não há novidade nesses 2000 anos quanto à autoria desse livro. Mas para quem Lucas escreveu? Por que ele escreveu? Como os irmãos já são sabedores, todos os escritores da palavra de Deus, eles sempre escrevem para alguém, eles são demandados, né? Uns escrevem sob demanda, forte demanda, inclusive. Outros escrevem com mais calma, né? Sem ter uma pressão. Mas no caso aqui de Lucas, ele está escrevendo para alguém chamado Teófilo. E ele escreve 2 livros. E Lucas, ele tem uma agenda. Ele está escrevendo, ele sabe o que ele quer escrever, porque ele está escrevendo para alguém. E essa pessoa que vai recepcionar esses 2 volumes, que são o livro de Atos e o livro de Lucas, essa pessoa chama-se Teófilo, e essa pessoa provavelmente era alguém muito importante na sociedade romana, obrigado, e possivelmente seria um senador, um procurador, um promotor, mas alguém que estava ali na esfera alta daquela sociedade. Possivelmente
também foi esse Teófilo que financiou a elaboração dessas duas obras, porque como os irmãos já sabem, como foi falado aqui, já, como é bem falado nos cultos de terça-feira e também em outras ocasiões, escrever um livro naquele tempo era muito caro. Não era qualquer um que se aventurava a escrever um livro, porque o acesso aos pergaminhos, não era nem mais papiro, o acesso aos pergaminhos, aos rolos, era só para quem tinha dinheiro. Então, Teófilo tinha dinheiro e possivelmente ele bancou Lucas. O livro de Lucas, ele é o maior livro do Novo Testamento, e juntando ele com o livro de Atos, ele cobre 25% do Novo Testamento. Então, os irmãos percebam que Lucas escreveu muito, e escreveu bem, porque segundo alguns que entendem do grego, do original, é o melhor grego que tem no Novo Testamento, é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mas, irmãos, esse homem, Lucas, ele não foi um discípulo que andou com Jesus. Ele é um discípulo dito de segunda ou de terceira geração, mais provavelmente de segunda geração. Ele ouviu de alguém. Então, quando ele está escrevendo para Lucas, ou quando Lucas está escrevendo para Teófilo, ele faz questão de registrar que ele foi quem faz um trabalho de conclusão de qualquer curso, uma dissertação, uma monografia. Todos sabemos que as fontes melhores e mais confiáveis de nós fazermos as pesquisas são as fontes primárias, né? E aqui Lucas, logo na introdução do seu evangelho, ele diz isso, ele assevera para Teófilo que o trabalho foi uma consulta àquelas pessoas que andaram com Jesus. Olha o que ele diz: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ele está dizendo que desde o princípio ele ouviu da boca de quem foi ministro da palavra. Aí ele diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então ele pegou, sentou, possivelmente, naqueles 2 ou 3 anos que Paulo ficou preso lá em Jerusalém e em Cesareia, Lucas estava ali tendo acesso àqueles irmãos que estavam em Jerusalém ou ali naquela região. Então, ele coletou de fonte primária. Ele escreve para Teófilo, e Teófilo é um nome grego. Teófilo é um gentil. O que é um gentil? Alguém podia perguntar. Do ponto de vista do judeu, só existiam 2 classes de pessoas: os judeus, os israelitas, e todo mundo que não era israelita era judeu, então era gentil. Então o romano, o grego, o sírio, o árabe, o chinês, o brasileiro, que ainda não existia, todos nós somos gentis, né? Irmãos, e Teófilo provavelmente estava na Itália, e com esse nome, ele é um nome grego, então Lucas ele está querendo alcançar os gregos que moravam no mundo romano. Então aí os irmãos já vê para quem ele quer escrever. Lucas também é um gentil. E Lucas, e como um gentil, como alguém que também era médico, e aí nós vemos aqui nos seus tratados que ele, inclusive a gente vai falar sobre isso, que ele se pronuncia diante de algum evento que tem uma narração sobre doenças e médicos e remédios. E Lucas, quando ele escreve para o grego, ele tenta fazer um evangelismo desse povo através de Teófilo, porque juntamente com Teófilo, possivelmente, haviam mais pessoas da língua grega. Ele pega a cultura grega para ele adentrar naquele mundo. Então, o grego,
na mitologia grega, na cultura grega, existia o homem ideal. E aí eu quero que vocês comecem a parar para imaginar como, isso aqui na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu creio que foi assim, como Lucas, ele entende a cultura do grego e ele pega os elementos culturais do grego e apresenta um judeu de toda uma cultura judaica e mostrando que aquilo que o povo grego já almejava desde lá da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, ele está dizendo, olha, o que vocês tanto adoram, o que vocês tanto veneram, esse homem ideal, esse herói, eu estou apresentando para vocês. Então, ele é muito cuidadoso, e aí, quando eu falei que ele tinha uma agenda, é porque ele está escrevendo para lá. Então, eu quero falar aqui para vocês o que os gregos pensavam de um homem ideal. Então, Lucas apresenta Jesus como o homem ideal e como o salvador de todos os tipos de homens. Lucas mostra Jesus passando por todos os estágios da vida humana normal, da mais tenra infância até um homem amadurecido. Está lá no Evangelho de Lucas. E aí nós vamos ver qual é a conexão. Lucas mostra Jesus entrando na vida doméstica do povo e movendo-se entre todas as classes da sociedade. Lucas evidencia que Jesus dirigiu o seu olhar amoroso não somente para as classes abastecidas, mas Jesus olhou em especial para os pobres têm um destaque no Evangelho de Lucas, os quais compõem a grande maioria da humanidade. Então, Lucas está dizendo ainda hoje que Jesus olha para os pobres. E também para as mulheres, que eram desprezadas, não só na sociedade judaica, mas também em todo o mundo gentil daquela época, inclusive na sociedade que dizem que era a mais brilhante de todos os tempos, que foi a sociedade grega. Lucas mostra ainda o olhar amoroso de Jesus para os gentios, enfatizando a fé deles. E aí nós temos lá o caso do centurião, Cornélio. Lucas mostra o olhar generoso do Senhor Jesus para com os samaritanos, o bom samaritano e o leproso samaritano que voltaram para agradecê-lo. Lucas mostra o olhar generoso de Jesus para com os pecadores, e aí aqui tem Zaqueu e também tem a parábola do filho pródigo. Lucas mostra que Jesus tinha um olhar compadecido para as pessoas que estavam doentes e também para os excluídos de toda a sociedade. E aí nós vamos ver aqui qual é o paralelo de tudo isso que Lucas fala para com o povo e a cultura que ele quer atingir. No ideal grego, qual era a característica de um herói? O que era um herói no mundo grego? O herói era aquele que estava entre os deuses e entre os homens. A gente pode chamar que um herói era um semideus. E aí nós temos Hércules, nós temos Atlas e tantos outros, né? Então, qual era a característica de um herói grego? Ele tinha que ter um pai imortal. Então, Lucas já vai no seu evangelho dizendo que Jesus é filho de Deus. Então, ele tinha que nascer da realeza. Lucas mostra que Jesus é rei. Ele vem ele é descendente de Davi. No ideário grego, o herói tinha que ter uma concepção ou nascimento em comum. Lucas narra o nascimento de Jesus, com a aparição dos anjos e tudo mais. Que o herói, ele é favorecido pelos deuses, é objeto de uma profecia, ele tinha poderes sobre-humanos, especialmente após a morte, quando tinham poder sobre os vivos. A característica do herói grego, como consequência, eles eram adorados ao lado dos deuses. Eles eram grandes guerreiros, capazes de atos de grande força e coragem. Ele enfrentava inimigos sobrenaturais e também recebe ajuda sobrenatural. Enfim, o herói grego
ele tem um fim trágico, né? Lá na mitologia grega. Então, nós vimos as características, agora vamos ver os valores de um herói. Para o homem ideal grego, ele tinha que ter coragem, ele tinha que ter honra, ele tinha que ter lealdade, ele tinha que ter bravura, ele tinha que ter convicção, ele tinha que ter determinação, ele tinha que ser útil à sociedade. Não podia ser um Deus que estava lá em cima e não era útil à sociedade. Ele tinha que ter honestidade, ele tinha que ser inspirador, ele tinha que ser altruísta, ele tinha que ser humilde e ele tinha que ter uma integridade moral muito alta. Então, nós já podemos perceber que, para o grego, um povo pagão, eles tinham um modelo do homem ideal. O que Lucas está mostrando aqui, em todo o seu livro, ele está apresentando, ei, Jesus é mais do que esse homem ideal que vocês veneram durante toda a existência da vossa sociedade. Então, irmãos, Lucas, aqui no capítulo 9, que ele tem um subtítulo na minha Bíblia de Comissão dos 12, Lucas narra, e aí nós vamos voltar para o capítulo 8, e nós vamos perceber toda essa ligação. Lucas narra uma série de milagres típicos. São milagres representativos e pertencem aos 4 diferentes domínios em que Jesus executou as suas obras poderosas. Então, nós vamos ver que domínios são esses. Lucas era um escritor habilidoso. Ele escreveu para mostrar que o Evangelho é uma boa notícia para todas as pessoas, não somente para o grego, mas também para você e também para mim. Então, eu espero aqui, sinceramente, que você se identifique com o que Lucas escreveu sobre Jesus. E vamos, então, aqui, depois desse contexto, ao que Lucas tenta mostrar e mostra sobre o que Jesus falou, ele pegando em série para mostrar que Jesus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, nesse relato que o diácono Jefferson já veio aqui, o pastor Evelan também veio, que fala sobre a travessia lá do lago de Genezaré, do lago da Galileia. Então, ocorreu a tempestade, repentinamente, ocorreu aquela tempestade e pegou todo mundo ali de calça curta, porque quando eles saíram, e eram homens experientes, todos ali, praticamente nasceram e cresceram na beira daquele lago, sabiam pescar, sabiam nadar, mas eles tiveram medo daquele temporal. Eles iriam morrer se não tivesse ocorrido uma intervenção do Senhor Jesus. E o texto diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor se levantou e repreendeu o vento e as ondas, e o vento e as ondas lhe obedeceram e ficaram calmos. Irmãos, aqui o Lucas, ele é tão habilidoso que lá na frente, no capítulo 4, verso 39, lá atrás, melhor dizendo, essa palavra repreendeu é a mesma palavra que Jesus orou pela sogra de Pedro, repreendendo aquela febre que ela tinha. Então, por trás desse comando de Jesus, nós podemos perceber que o Senhor já observava que tudo que estava por trás daquela tempestade, tudo que vem da natureza para tirar a nossa vida, em particular ali naquele lago, naquele momento, porque se o barco afunda e Jesus afunda e morre, não tinha salvação. Então, o intento do inimigo era sempre cessar a possibilidade de salvação para todos nós. Se Jesus morre, não vai para a cruz, se ele morre, ele é afogado, se ele não derrama o sangue dele na cruz, não tinha remissão de pecados até hoje. Mas ele é Senhor sobre a natureza, ele deu um comando e na hora se baixou. Então, ele está dizendo, vejam bem, lembrem do que foi escrito aqui, que nós lemos, capítulo 9, versículo 1. E ele chamou os 12 e deu-lhes poder e autoridade. Mas ele só fez isso. Jesus, ele não dizia, vão e façam. Ele primeiro
experimentou com ele, dizendo, ó, eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer, porque eu sou o Senhor sobre tudo, e eu vou dar autorização para vocês fazerem. Pergunta aqui para nós, para toda a igreja, quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Então, o Senhor deu autoridade para você, para expulsar demônio, e para orar para os enfermos serem curados. Você acredita nisso? Diga amém. Então, olha só, irmãos, Jesus disse bem assim, vocês deveriam ter mais fé. E a palavra que Jesus usa, que está registrada lá em Marcos, é uma palavra que lá no original significa covardia. O que Jesus estava dizendo para eles é assim, Lucas, ele escolheu a palavra derivada, uma palavra derivada da palavra fobia, lá em Lucas. Mas Marcos, que é mais detalhista, ele escolhe a palavra deilos, que essa palavra está registrada lá em Apocalipse 21:8, que diz assim, que tem uma relação daqueles que não vão entrar no céu, mas o primeiro da lista daqueles que não vão entrar no céu são os covardes. O que Jesus está dizendo aqui para o apóstolo, ele está dizendo assim, os meus discípulos não podem ser covardes, eles não podem ficar com medo, eles têm que enfrentar o que vier pela frente. Jesus está dizendo que eles deveriam ter mais fé. Irmãos, isso não acontece conosco? Em muitas batalhas, em muitas lutas, nós não esmorecemos na nossa fé e temos medo das ondas, mas a palavra de Jesus foi dura. Não sejam covardes. Se tem alguma coisa, tem muitas coisas que para o cristão é proibido matar, roubar, adulterar, falar dos outros, um monte de coisa. Mas se tem uma coisa que fere o coração, o ouvido e a visão de Deus, é a covardia. Vocês lembram lá em Hebreus, a galeria dos heróis, que uns morreram cerrados no meio, outros andavam escondidos em caverna, outros andavam errantes pelos desertos, mas o escritor diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. O cristão, ele tem que ter a sua característica digna diante do Senhor. Aí, Lucas vai mostrando que Jesus tem, lembre-se quem é o destinatário da carta. Aí, ele já provou que esse homem ideal, ele tem controle sobre a natureza. Agora, ele atravessa, chega em Gadara, os irmãos conhecem lá em Gadara, o endemoniado que andava errante no meio dos montes e das covas, das sepulturas, que a cidade toda tinha medo dele, porque ele tinha 6.000 demônios atuando dentro daquele corpo. Irmãos, uma pessoa que tem um demônio dentro dela, já é ruim, agora imagina uma legião de demônio dentro de uma pessoa. Essa pessoa, ela assustava os moradores daquela cidade, nem corrente segurava, porque os demônios quebravam. E diz que ele andava nu, era um esquizofrênico, andava delirando, gritando, urrando, ninguém queria chegar próximo a ele. Mas o que Jesus faz? Lembram da virtude do homem ideal? Jesus está aqui no caminho, ele muda a rota, ele atravessa o lago, ele vai para um lugar que não fazia parte do território de Israel, era uma junção de cidades ali, eram Decápolis, eram 10 cidades, possivelmente naquelas cidades eles falavam o grego, né? Então não fazia parte da missão de Jesus. Então já aqui tem o registro da primeira missão transcultural, né, do Novo Testamento. Jesus vai levar a libertação a uma nação que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Mas a cena é interessante, se você puder construir essa cena na sua mente, Jesus sai do barco, imagine uma praia, ele pula. Quando ele pula na areia, vem o endemoniado, aí eu acho que
Os discípulos talvez tivessem dito assim: pronto, nós não morremos afogados, vamos ser triturados por esse endemoniado aqui, né? Mas o que acontece, irmãos? Quando aquele endemoniado, aquele gadareno, chega na frente de Jesus, ele cai com o rosto em terra. Ninguém consegue olhar para o rosto de Jesus e ficar em pé com a sua glória, com o seu poder. É por isso que Deus deu autoridade para o Senhor Jesus no céu, na terra e embaixo da terra. A palavra de Deus diz que os demônios tremem e temem diante do poder do Senhor. Então, irmãos, Jesus significa Jeová salva. Imagine, Deus encarnado chegou naquele lugar e mudou a realidade. É a visitação de Deus numa cidade. E aí ele expulsa aquele demônio e ele pergunta: qual é o teu nome? Essa pergunta é uma pergunta retórica, mas o que Jesus queria, mesmo sabendo que aquele homem estava padecido de endemoniamento, Jesus quer resgatar a identidade daquela pessoa. Ele quer que aquela pessoa diga qual é o nome dela, e é isso que o Senhor Jesus fez conosco e quer fazer com a humanidade. Ele quer resgatar a humanidade e a dignidade daquele que está excluído da sua presença. E aí nós vemos a libertação daquele homem. Todos nós já conhecemos essa história, mas algo interessante. O que mudou na vida daquele homem? Ele estava, antes de Jesus chegar lá, ele estava correndo no meio do cemitério. Agora, depois da libertação, ele estava sentado, ele não estava mais irrequieto. Ele estava vestido, ao invés de andar nu. Ele estava em perfeito juízo, ao invés de estar alienado e perturbado. Irmãos, tem muita gente aí perturbado, alienado, irrequieto, porque precisa de uma libertação do Senhor. Então, aqui Lucas está dizendo que o Senhor Jesus, ele não é somente Senhor sobre a natureza, ele está dizendo que Jesus, ele é o Senhor do mundo espiritual. E aí, se nós formos entrar mais na mitologia grega, nós vamos ver que lá, os gregos tinham um deus chamado Hades, que era a porta do mundo inferior, e ele tinha um cachorro chamado Cerberus, um cachorro de 3 cabeças, que quando quem morria passava lá para dentro, e aí ele virava um monstro, e a pessoa que estava lá não podia mais voltar. Então ele está dizendo: olha, esse Jesus, ele é Senhor dos demônios, até os demônios caem em terra para adorá-lo, caem em terra pedindo clemência diante do poder do Filho de Deus. Agora você imagina, irmãos, esse poder Deus deu para você e para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Portanto, você pode orar, e você, com a autoridade que tem do Espírito de Deus na sua vida, você pode repreender as forças malignas que querem vir ao teu encontro. E aí, mais na frente, mostra uma mulher, quando Jesus volta para o lado daqui, uma mulher que estava atormentada por 12 anos, de um fluxo de sangue contínuo. E Lucas diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com médico. E veja só, Lucas fala com propriedade porque ele era médico. Então aqui, além da narrativa, ele está atestando, ele está botando o CRM dele, o Conselho Regional de Medicina. Ele disse: aqui é fato. Isso aqui é verdadeiro. Ela gastou o dinheiro e não ficou curada. E Jesus vai, porque Jesus tinha, na mente de Lucas, ele estava se dirigindo para curar a filha de Jairo, que estava doente. Mas no meio daquela multidão, e onde Jesus ia, a multidão ia atrás, aquela mulher, ela disse assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, essa minha inflamação, essa minha hemorragia, ela vai estancar e eu vou ser curada. Irmãos, não deu outra. Ela foi lá pela fé, tocou na parte de trás das vestes do Senhor Jesus, e ela foi curada. Ela sentiu imediatamente que o fluxo da sua hemorragia tinha estancado e ela ficou curada. Jesus, e o texto diz que dele saiu o poder. Ele sabia quem era, mas ele faz uma outra pergunta retórica: quem me tocou?
porque eu sei que de mim saiu o poder. E ele foi enquadrado pelos seus discípulos que disseram, mestre, tem uma multidão e tu pergunta quem te tocou. Jesus disse, eu sei porque de mim saiu o poder. E aquela mulher que tinha tocado nele, ela sabia que Jesus sabia que era ela. E ela, muito temerosa, ela disse, fui eu, Senhor. Mas por quê? Essa é a pergunta, por que Jesus pediu que ela dissesse que a pessoa se apresentasse como objeto de quem tinha recebido a graça da cura? Irmãos, porque Jesus queria fazer a obra completa, não somente a cura do físico, mas a cura da alma. E aí nós temos um texto em Romanos que diz assim, Romanos 10, 9 e 10. Pois, se com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, ela tinha que dizer, fui eu, Senhor, que te toquei. O que Jesus disse? Filha, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, e aqui Lucas mostra mais uma vez que Jesus é o Senhor sobre o domínio da morte. Sobre o domínio da morte, não, sobre o domínio da doença. Jesus cura hoje ainda. Jesus, ele é poderoso para curar câncer, para curar hemorragia, para curar todo tipo de angústia, de doença que nós seres humanos padecemos. Mas aí Lucas, ele vai mostrando o último domínio que faltava para provar lá para o povo grego, que esse Jesus era aquele homem ideal. Então nós vemos que Jesus é Senhor sobre a natureza, ele repreendeu os ventos, ele é Senhor sobre os demônios, ele repreendeu lá os demônios do Gadareno, ele é Senhor sobre a doença, ele curou a mulher do fluxo de sangue, e faltava o último domínio a ser enfrentado, que é o domínio da morte. E aí, enquanto isso está acontecendo, enquanto a mulher está confessando que Jesus, que foi ela que tocou, chega um dos principais da sinagoga e fala no ouvido de Jairo, não aperreia, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. E o ouvido de Jesus aqui, ouvindo o que ele disse, o que Jesus falou? Ela não está morta, ela está dormindo o sono. E aqui, irmãos, uma coisa muito importante, quando todo mundo joga a toalha, quando todo mundo diz assim, acabou, cessou, não tem mais jeito, lembre-se de uma coisa, a última palavra é do Senhor. O que ele disser está dito. Se ele fechar a porta, não tente abrir, que não vai abrir. Se ele abrir, não ouse fechar, que você não vai conseguir. Jesus olhou para Jairo e disse bem assim, ela está dormindo. E vejam bem, irmãos, a incredulidade daqueles que os cercam lá na casa de Jairo. Eles riram de Jesus, porque eles sabiam que a mulher tinha morrido, mas do olhar de Deus, a morte, ela é um sono. Quando Deus olha alguém que morreu, principalmente se for um justo, ele está dormindo, ele está no sono, e Paulo desenvolveu essa teologia, lá em Tessalonicenses diz que aqueles que estiverem dormindo, ressuscitarão. Então Jesus disse, ela dorme. E todos nós conhecemos o desencadear dessa história. Jesus pede para todos saírem da sala, fica só o pai e a mãe, e o núcleo duro do discipulado, que era Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos. E Jesus, Marcos registra que ele diz, menina, te levanta. E a menina se levantou. Glória a Deus, a menina se levantou e Jesus mostrou o seu poder sobre a morte. Então, tudo isso, para nós chegarmos no capítulo 9, versículo 12, aí Jesus diz, olha, vocês já aprenderam comigo aqui, eu dominei, eu tenho domínio sobre a natureza, eu tenho domínio sobre os demônios, eu tenho domínio sobre a doença, eu tenho domínio
sobre a morte. Eu estou dando autoridade para vocês. Vão e façam o mesmo. Repreendam os demônios, curem os enfermos e pregue a palavra. Irmãos, e isso chegou até nós. Eu quero dizer para você nessa noite que esse evangelho é vivo. Quero dizer, se você tem alguém na sua casa, alguém conhecido, que anda sob uma terrível pressão demoníaca, e aí nós já sabemos quando uma pessoa está assim, mas você não tem força. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que aquele Jesus que estava nas praias de Gadara, ele está aqui nessa noite. Os discípulos originais, os 12, Jefferson, eles não estão mais lá, eles estão no sono, eles estão esperando o arrebatamento. Mas o Senhor Jesus está aqui porque Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está com problema também de falta de fé, está apresentando uma certa covardia de enfrentar o mundo, de enfrentar as tempestades, eu quero dizer para você, não se perturbe, Jesus está no barco com você, Ele está aqui. Se você está enfrentando também, ou alguém na sua família, ou alguém conhecido, um problema grave de doença, uma sentença já dada, que não tem cura, eu quero dizer que o Senhor está aqui, e dele vai sair poder para curar. E se você também tem alguém ainda muito ligado a uma doença, mas que está com o pé no cemitério, e o outro aqui já está moribundo, eu quero dizer para você, aliás, é o Senhor que está dizendo, não tenha medo, Ele está aqui, Ele tem a última palavra, e Ele pode dar a vitória na sua vida. E se você entendeu essa mensagem, nós falamos dos 4 domínios. Esses 4 domínios, de alguma forma, eles se interrelacionam em algum momento da nossa existência. Eu queria fazer... Eu não, o nosso pastor, vou pedir para ele fazer essa oração, lembrando, para Deus te dar coragem para enfrentar as dificuldades, para o Senhor libertar alguém seu conhecido que está debaixo de um domínio satânico, para curar alguém que está doente ou de alguém que já tem a morte decretada pelos médicos. Eu quero dizer que o Senhor, hoje à noite, Ele pode dar a última palavra de vitória na tua vida. Então, se essa palavra, de algum modo, serviu para você, vem aqui, porque eu vou lá para baixo, que em algumas dessas dimensões, desses reinos, eu preciso da ajuda do Senhor. Não que eu não precise dos outros, mas em alguns, mais fortemente, e eu creio que quando a igreja está reunida, o Senhor Jesus se faz presente. E hoje, irmãos, é noite de milagres criativos. Eu não vou nem me estender lá para a multiplicação dos pães, porque depois que eles fizeram tudo isso, eles multiplicaram os pães lá com o Senhor Jesus. Estou dizendo nessa noite, que hoje é a noite de você receber um milagre na sua vida. A irmã Silena, ou foi domingo passado, ou retrasado, ela deu testemunho desse Deus que curou a neta dela de uma febre e que a curou também de uma doença. É ou não, irmã Silena? Então, dê glória a Deus aí. O Senhor curou a irmã Silena de câncer. Irmãos, esse Deus, Ele está aqui, eu vou descer. Se você entendeu a mensagem, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nesta noite. Quem desejar receber uma oração para que o Senhor possa entrar na sua causa, para que o Senhor possa entrar com providência, para que Ele possa mandar o mar se acalmar, para que Ele possa repreender a enfermidade, para que Ele possa repreender as ações das trevas. O nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus concedeu toda a autoridade, e a palavra de Deus nos diz que o que a igreja ligar na terra será ligado nos céus, o que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. Vamos crer, vamos orar, vamos crer, vamos juntar a nossa fé, vamos juntar-nos para que o Senhor possa entrar com providência, resolver o teu problema, que o Senhor possa estar entrando na tua causa. Creia, o Senhor está aqui, o Senhor está no meio do seu povo, Ele está entre nós, e qual seja a sua dificuldade,
O Senhor tem a última palavra. A última palavra é do Senhor, meu irmão. A última palavra é do nosso Deus. Vamos estender as mãos sobre esses irmãos. Você que está aqui à frente, junte a sua fé, creia no Senhor e se quebrante aos pés do Senhor. E a igreja levante as mãos para orarmos em favor destes irmãos. Pai, clamamos a Ti nesta hora, em nome de Jesus, porque nós não temos outro nome pelo qual clamar, Senhor. Nós não temos heróis, nós não temos ninguém, Senhor, para interceder por nós. Ao contrário, nós temos a Ti, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Nós temos a Ti, Jesus, que é compassivo e misericordioso. Nós temos o Senhor que intercede por nós. Nós temos o Senhor que morreu na cruz do Calvário, e o Senhor carregou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todas as nossas angústias. O Senhor levou sobre si todos os aguilhões, o aguilhão do pecado, o Senhor carregou na cruz do Calvário, e o Senhor pagou a cédula de dívida que pesava contra nós, para declarar sobre nós, para declarar sobre as nossas vidas, que hoje somos justificados por Ti, Senhor Jesus. E por meio desta obra concretizada lá na cruz do Calvário, o Senhor determinou e entregou, outorgou a cada um de nós. O Senhor concedeu a nós este poder, e o Senhor falou e declarou que obras maiores do que as que o Senhor Jesus fez, em Teu nome, o Senhor concedeu poder e autoridade, para que por meio do Teu nome, o nome que está sobre todo nome, nós pudéssemos da mesma maneira, Senhor, operar prodígios e milagres, não na nossa força, não no nosso mérito, não na nossa justiça, não na nossa capacidade, mas pela ação do Teu Espírito Santo e pelo poder que há no nome de Jesus. E este nome, diante deste nome, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Rei, que o Senhor é poderoso, que o Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor levou o cativo o cativeiro, o Senhor levou seu cativo à morte, o Senhor levou e quebrou, aniquilou com a força e o aguilhão do pecado, para nos ajudar, Senhor. Portanto, nesta noite, nós invocamos a Ti, Jesus, clamando a Ti, Senhor, da mesma maneira que aquela mulher do fluxo de sangue esperava de Ti uma cura. Nós clamamos a Ti, Senhor, aqueles que precisam de cura, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com a cura, que o Senhor entre com poder. Senhor, aqueles que estão sob a influência das trevas, aqueles que estão enfrentando opressão maligna, aqueles que estão enfrentando, Senhor, a opressão das trevas, nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a Ti, Jesus, que dá ordens para os demônios saírem, e eles assim obedecem, porque o Senhor tem poder, porque a voz do Senhor ecoa sobre as águas. Assim, Jesus, opera sobre nós, Pai. Se há no nosso meio pessoas que estão enfrentando tribulações, tempestades, há ventos fortes, vendavais, ondas bravias, há tribulações tamanhas, tribulações e dificuldades grandes que não conseguem resistir, levando-as para um lado e para o outro. Nesta noite nós clamamos a Ti, Jesus, que tem o poder de acalmar as águas, que tem o poder de acalmar o vento. Quem é este? Disseram os discípulos, que até os ventos lhe obedecem. Quem é este? Disseram os discípulos, que até o mar lhes obedece. Este é Jesus de Nazaré, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor que está sentado ao trono de Deus, é o Senhor que está sentado à destra do Pai, e que está aqui nesta noite, e que está sobre nós, e que está a interceder por nós. Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, resolve esta causa, Jesus,
esta dificuldade que a tua igreja clama, Senhor, esta necessidade que o teu filho agora te apresenta, Senhor Jesus, entra com providência, mostra mais uma vez o teu poder, mostra mais uma vez a tua glória, mostra mais uma vez que o Senhor permanece o mesmo, que o Senhor é o mesmo, que o teu poder permanece hoje e eternamente. Assim, Jesus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E eu anseio pela noite ou pelo dia sublime, tão sublime, na saudade pura